No episódio 27 de Longe Demais, Cian continua discutindo com a mãe e deixa claro que já está cansado de passar o dia inteiro resolvendo os problemas que ela provoca. Ele pergunta por que ela insiste em fazer aquilo, mesmo sabendo que ele jamais aceitará aquela situação. Cian então toma uma decisão definitiva. Zeynep vai deixar a casa e aquele assunto será encerrado. Nesse momento, Alia entra na conversa. Sadaka, em vez de recuar, diz ao filho que ele deveria cobrar de sua esposa as responsabilidades de uma mulher casada. Segundo ela, se Alia tivesse cumprido suas obrigações e lhe dado um filho, nada daquilo teria acontecido. Só depois disso ela permitiria que Zeynep fosse embora. Alia se irrita com a maneira como Sadaka está tratando Zeynep. Ela pergunta como a mulher consegue trazer uma jovem indefesa para aquela casa à força e tratá-la daquela maneira. Alia deixa claro que Zeynep não é uma propriedade e que Sadaka não pode simplesmente fazer tudo do jeito que quer. Sadaka manda Alia ficar em silêncio, mas a discussão é interrompida quando Muzaffer chega para falar com Cian. Ele informa que já entrou em contato com a família de Zeynep e que eles virão buscá-la na manhã seguinte. Cian pede que Muzaffer repita a informação e, diante da mãe, reforça sua decisão. Ele diz a Sadaka que Zeynep vai embora, assim como foi trazida para aquela casa sem o conhecimento dele. Cian avisa que, se a mãe tentar impedir a jovem de sair, ele mesmo irá levá-la até sua família. Ele ainda deixa claro que, se Sadaka insistir, a situação poderá causar um escândalo ainda maior. Sadaka fica furiosa com o desafio do filho, mas Cian encerra a discussão e sai levando Alia com ele. No quarto, Alia ainda tenta entender o comportamento de Sadaka. Ela pergunta como a mulher conseguiu tomar uma decisão tão séria sem sequer contar a Cian. Ele explica que a mãe faz isso justamente para provocá-lo e também para fazer Alia sentir ciúmes. Alia, porém, afirma que não está preocupada consigo mesma. O que realmente incomoda é a forma como Sadaka tratou Zeynep e a situação em que colocou a jovem. Então, Alia se lembra das palavras de Cian sobre ciúmes e pergunta se ele realmente esperava que ela sentisse ciúmes por causa daquela situação. Cian tenta explicar que apenas estava mostrando como sua mãe pensa e deixa claro que aquela não é a opinião dele. Alia, porém, revela que já está cansada de tudo o que aconteceu desde que se casou com ele. Ela afirma que já sofreu o suficiente e que nada do que Sadaka fez até aquele momento parece ter sido suficiente para acabar com os problemas. Cian fica abalado com as palavras de Alia. Ele olha para ela em silêncio, sem conseguir encontrar uma resposta para o que acabou de ouvir. Cian tenta se manter firme e diz a Alia que ela não deve se deixar destruir por tudo aquilo, porque está fazendo tudo para protegê-la. Alia, porém, responde que ele não consegue entender o quanto aquela situação a afeta. Para ela, cada momento em que continua sendo sua esposa se torna cada vez mais difícil e doloroso. As palavras de Alia deixam Cian ainda mais abalado. Ele prefere não responder e entra no quarto. Nesse momento, os dois são surpreendidos por Denise, que aparece com seu brinquedo para brincar com Cian, já que os dois haviam demorado para ir encontrá-lo. Cian pede desculpas ao menino e diz que ele precisa pedir autorização à mãe antes de começarem a brincar. Denise obedece e pede permissão a Alia. Ela escuta a conversa e permite que os dois fiquem juntos. Cian leva Denise para o escritório e diz que os dois vão brincar e se divertir enquanto Alia observa. Durante a brincadeira, Cian finge que não sabe jogar e deixa Denise vencer de propósito. O menino comemora a vitória, enquanto Alia observa a proximidade entre os dois. Ela percebe como Denise está feliz ao lado de Cian e como ele trata o menino com carinho, quase como se fosse seu próprio filho. Alia começa a se preocupar com a possibilidade de Denise se apegar ainda mais a Cian e decide que já está na hora de ele dormir. Denise, porém, pede para continuar brincando. Alia não consegue negar e permite que ele fique mais um pouco. Enquanto Denise continua brincando, Cian fica observando e começa a relembrar o passado. Ele aproveita o momento para conversar com Alia e conta que fazia muito tempo que não brincava daquele jogo. Cian explica que, quando era criança, seu pai costumava brincar daquela mesma forma com Kaya. Os dois eram muito próximos e se divertiam juntos. Depois que o pai morreu, Cian passou a assumir aquele papel e continuou brincando com o irmão. Alia pergunta quantos anos Kaya tinha quando o pai deles morreu. Cian explica que ele ainda era muito pequeno, nem sequer havia chegado à adolescência. Cian continua contando que, depois dos conflitos envolvendo a família Boran, Kaya não conseguiu suportar a situação. Ele abandonou a escola e acabou vivendo nas ruas. Agora, anos depois, está preso por causa do que aconteceu com os Dat.
Alia percebe o quanto Cian sofre ao falar do irmão e tenta tranquilizá-lo, dizendo que aquilo não foi culpa dele. Depois, Cian muda de assunto e pergunta sobre a família de Alia. Ele quer saber se ela tem irmãos. Alia fica abatida e responde que não. Cian comenta que já havia conversado com ela e descoberto que Alia tinha uma mãe vivendo no Canadá, mas que não era sua mãe biológica. Alia confirma. Ela explica que foi adotada por uma família canadense quando tinha 17 anos. Depois de terminar a universidade, continuou sua vida em Toronto. Cian então pergunta sobre a família biológica de Alia e quer saber o que aconteceu com seus verdadeiros pais. Alia confirma que seus pais biológicos já morreram. Cian percebe que tocou em um assunto delicado e pede desculpas. Em seguida, pergunta se ela ainda tem algum outro familiar. Alia responde que não. Para ela, sua família é apenas seu filho e não existe mais ninguém além dele. Depois da conversa, Alia decide que já está na hora de Denise parar de brincar. Ela pega o brinquedo, mas o menino corre pelo quarto e continua brincando. Ele começa a jogar almofadas em Alia, que tenta manter distância da cama. Denise, porém, puxa Alia e acaba fazendo com que ela caia sobre a cama. Alia olha para Cian, percebendo que está deitada na cama dele. Cian observa os dois e fica satisfeito ao vê-los brincando juntos. Alia volta a brincar com Denise, e os dois começam a rir. Cian percebe a proximidade entre eles, e para deixá-los à vontade, fecha a porta. Do lado de fora, porém, Cian fica cada vez mais confuso com o que está sentindo. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Minnie, que pede que ele vá encontrá-la e diz que está esperando por ele. Cian olha para o celular, mas decide não responder. Ele se senta e começa a beber, tentando lidar com os pensamentos que o incomodam. De um lado, ele percebe que seus sentimentos por Alia estão ficando mais fortes. Do outro, continua preocupado com Kaya e com tudo o que prometeu ao irmão. Cian se lembra das palavras de Kaya, principalmente quando o irmão o chama de pai. Isso deixa ainda mais preocupado com a possibilidade de perdê-lo. Sem conseguir lidar com os próprios pensamentos, ele sai do quarto. Ao voltar, Cian encontra Alia e Denise dormindo depois de tanto brincar. Ele diminui a iluminação para não acordá-los, cobre Alia e permanece alguns segundos observando-a. Depois, sai do quarto, mostrando que sua relação com ela já começa a afetá-lo de uma maneira diferente. Cian então decide procurar Minnie para fugir dos sentimentos que está começando a desenvolver por Alia. Minnie fica contente assim que o vê e o recebe. Enquanto isso, mais tarde, Laverna e Rei chegam ao palácio para buscar Zeynep. Muzafer, que está na porta, estranha a chegada dos dois naquele horário. Muzafer avisa que os familiares de Zeynep chegaram para buscá-la. Alia ouve a movimentação e acorda. Ao olhar pela janela, percebe Zeynep saindo acompanhada da mãe. A princípio, Alia pensa que Sadak está por trás daquela saída e desce rapidamente para descobrir o que está acontecendo. Muzafer explica que a família de Zeynep veio buscá-la. Alia, porém, fica desconfiada e pergunta imediatamente onde Cian está. Zeynep está chorando e demonstra estar assustada. Antes de entrar no carro, ela segura discretamente a mão de Alia e coloca um papel em sua mão, sem que os familiares percebam. Em seguida, sua mãe a puxa em direção ao veículo. Alia abre o papel e fica surpresa com o que encontra escrito. Zeynep pede ajuda e revela que tem medo de que sua própria família mate por terem levado-a de volta para casa. Ela implora para que Alia não a abandone. Sem pensar duas vezes, Alia corre atrás do veículo. Muzafer e os demais tentam impedi-la e perguntam o que está acontecendo, dizendo que aquela não é a maneira correta de agir. Mesmo assim, Alia entra em um carro e parte atrás de Zeynep. Muzafer fica preocupado com a atitude dela e tenta acompanhá-la.